Ficou legal. Muito bom. Boa noite, boa noite. Vamos chamando aí, pessoal, porque o assunto de hoje é importante, ao mesmo tempo, de certa forma, interessante para quem não conhece, para quem não sabe qual a conexão entre boca, saúde bucal e, e coração, né? Então eu acho bem interessante aí vocês estarem compartilhando essa live para trazer mais pessoas para poder tirar alguma dúvida. E conforme vocês têm dúvida, fica mais fácil também para mim, para eu colocar para vocês. Às vezes eu posso esquecer alguma coisa e vocês acabam me lembrando e a gente vai desenrolando melhor. Eu prefiro quando vocês estão perguntando aí alguma coisa. Boa noite, Sônia. Boa noite, Vera. Boa noite, Marisa. Se vocês puderem colocar de onde vocês são, de onde vocês estão me assistindo, se vocês já me acompanham faz tempo, algumas eu já reconheço, né? É bacana, eu fico feliz, ok? Então, eu vou falar de novo para vocês que hoje é um dia importante. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal, da boca, de como a gente cuida da boca, né? Vocês já fizeram um check-up odontológico? Vocês já conversaram com o dentista esse ano? Como é que tá aí a saúde bucal de todo mundo? Como é que tá o sorriso? Como é que é? Conta pra mim. Então, outra coisa que eu quero saber de vocês é se tá boa a internet, se tá pegando bem, porque às vezes a internet dá umas falhadas e fica prejudicado, né, a transmissão. Se vocês puderem me dar aí um feedback com relação à internet, é interessante também, né, Vera? Vera de Vilhena. Quando dá, você me segue, né, Vera? Vera, eu sempre vejo por aqui mesmo. Sônia. Muito bom, Sônia, minha fã. Obrigada. Participe e agradeço. Muito obrigada. Parelheiros, São Paulo. Já ouvi falar em Parelheiros. Eu sou de São Paulo, mas não conheço. Vera Lourdes, boa noite. Então, a Marisa, boa noite. A Marília, boa noite. Marília Andrade. Muito obrigada pela presença aqui, pela força que vocês me dão sempre. Sônia, muito bom, tá tudo bem? Então posso começar, porque sempre dá uma diferença entre o que eu estou transmitindo e o que vocês estão recebendo. Então, às vezes, eu estou falando, já falei aqui, mas vocês ainda não receberam o que eu falei, e ao contrário também é verdadeiro. Às vezes vocês já escreveram aí nos comentários e eu só vou ver mais para frente. Pode acontecer também. É o que eu percebo quando eu tô acompanhando lives, né? Muito bem, pessoal. Dorothy, boa noite. Valéria, boa noite. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. Eu já coloquei um post para vocês hoje sobre isso. Um post ficou até bem bonitinho. Quem quiser depois dar uma lida lá. É uma ideia, um resumão do que eu vou falar agora. É interessante vocês darem uma lida. E o like, né, turma, para me ajudar também. Então, a saúde bucal, o que acontece? Quando... eu vou dizer para vocês que isso geralmente não, porque não é normal, mas geralmente acontece na adolescência. E uma das coisas que a gente tem que ficar alerta é com a boca dos adolescentes. Porque essa faixa etária, assim, tipo dos 12 até os 17, 18, é o que eu percebo, ao longo do tempo que eu estou trabalhando na área de cardiologia,
é o que eu observo, que tudo começa nessa fase da adolescência. Que acontece o seguinte, a boca, ela fica mais suscetível à infecção por bactérias, gerando cáries, gerando outras coisas na boca, vírus também, né? Alguma virose que a pessoa pode estar pegando, e também até fungos, né? Dependendo do que for. E o que acontece? Pode acontecer duas situações. Eu falei mais ou menos sobre endocardite infecciosa, mas foi bem assim, de passagem mesmo. Que é quando essa infecção que começou na boca, essas bactérias que estão passeando ali da boca, que às vezes na boca não dá muito sintoma, inclusive, né? Às vezes tem alguma coisa na boca ou na garganta. Mas, por exemplo, se tem alguma coisa nos dentes, uma inflamação nos dentes, na gengiva, tudo isso. Então, o que acontece? Aquilo tudo que está povoando ali a boca, ela pode cair no sistema do circulatório, no sangue mesmo. E caindo no sangue, nossa, cachorrada lá em casa. Jesus, os cachorros resolveram latir para mais de metro. Eu espero que não esteja chegando aí até vocês. Então, essas bactérias, geralmente é mais comum as bactérias do que vírus e fungos, né? Mas pode acontecer também. Eles vão chegar à circulação sanguínea, né? E vão viajar até o coração. Então, através da circulação, eles vão chegar lá no coração. E, geralmente, elas são bactérias, tem bactérias específicas, né, que fazem isso. São bactérias que elas podem infectar a válvula do coração. Então, no coração, nós temos as válvulas, que são portinhas, que comunicam as 4 cavidades do coração entre si. E algumas comunicam o coração com a parte externa, que é com o resto da circulação. Externo no sentido, no sentido figurado da palavra. Então, assim, eu já coloquei para vocês aqui em outro momento, explicando sobre as 4 cavidades do coração, as válvulas, que são essas portinhas, né? Então, de repente, vocês podem tá olhando no meu perfil, que vocês vão encontrar eu explicando sobre isso. E aí o que acontece? Essas portinhas, que são as válvulas, elas abrem e fecham para entrada e saída de sangue. E se elas pegarem uma infecção, se a bactéria for ali e infectar aquela válvula e modificar aquela válvula e adoecer aquela válvula, a válvula não vai funcionar direito e a passagem de sangue fica prejudicada. Ela pode ter dificuldade de passar pela válvula, como se a porta tivesse enferrujada, ou ela vai passar pela porta com facilidade e a porta vai estar frouxa e vai ter um refluxo, que é quando a válvula está insuficiente. Então, vocês podem encontrar a infecção, esse tipo de infecção pela bactéria, de várias formas, né? Mas eu vou tentar dar uma resumida depois para vocês, para ficar mais claro. Eu já andei também falando para vocês sobre sopro e os tipos de sopro, né? Que são... O sopro, na realidade, é um som que a gente consegue escutar quando essas válvulas estão com problema. E eu já falei sobre isso, tem no meu feed também, tá? Então, a bactéria que veio lá da boca, foi lá para a válvula, ela pode infectar a válvula, assim, de repente, e a válvula ficar com um defeito agudo, assim, com um defeito de um dia para o outro, a válvula descompensa, o funcionamento fica fora do normal. E a isso nós chamamos de endocardite infecciosa. Endocardite pode ser bacteriana, endocardite por vírus viral e endocardite por fungos, que é endocardite fúngica.
Então, a endocardite infecciosa, que a gente pode estar falando dessa forma para englobar bactérias, vírus e fungos, ela acontece quando esses micro-organismos que estão na boca, eles vão cair na circulação sanguínea e se alojar lá no coração, nessas portinhas que são as válvulas, né? Então, é assim que acontece. A outra situação que pode acontecer é a febre reumática. Então, o que acontece? Na boca também tem aquela... acontece do paciente passar por uma infecção na garganta, uma infecção no dente e parar lá na válvula também, causando, não só na válvula, mas no sistema circulatório todo, causando a febre reumática. E a febre reumática, a bactéria, como caiu no sangue, além de todos os sintomas e sinais de febre reumática, né, que as pessoas atribuem mais a dor nas articulações, mas não é só isso. Uma das coisas que pode acontecer é uma infecção, a bactéria, o fungo ou o vírus vai lá no coração e fica lá e faz uma alteração na válvula, que às vezes vocês às vezes não vai ser observado de forma assim rápida, como no caso da endocardite infecciosa. Por exemplo, pode ser dar uma febre reumática e ter uma endocardite infecciosa, uma coisa aguda, né? De repente vai lá, infecta e aquilo vira um quadro que acontece de repente, né? Que dá muita manifestação logo, breve. Mas a válvula pode ser infectada e a válvula ela pode ser, como é que eu posso explicar para vocês? Sensibilizada e não mostrar isso de uma forma clara no começo e ir se desenvolvendo com o passar dos anos. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa passou por aquele surto de febre reumática quando está na adolescência e quando chega na fase mais adulta, 24, 25, 30 anos, às vezes até mais, aparece, né? Começa a aparecer os sintomas, começam a aparecer os sinais das alterações dessa válvula. Aí o sinal que todo mundo ouve falar por aí, que é um sinal muito comum, mas não é um sinal só de problema na válvula por febre reumática ou por endocardite infecciosa, é o sopro. Então, falou em sopro, uma das causas é essa infecção por micro-organismos. Então, o sopro também pode ser secundário a uma infecção que a pessoa teve na adolescência. Gente, eu tô falando adolescente, mas não é só na adolescência, tá? Pode acontecer em vários momentos da vida da pessoa. Só que o que acontece? E vai depender do estado imunológico, da imunidade, no sentido se o organismo ele tá com a defesa boa, é menos risco de acontecer isso. Agora, se o organismo estiver com a defesa ruim, se tiver com a imunidade baixa, é mais fácil disso acontecer. Mesmo tendo uma idade mais avançada ou menos do que ou sendo mais criança, né? Mais infantil. Não precisa ser necessariamente o adolescente, certo? Espero que esteja sendo clara com vocês. Qualquer vírus pode. Valéria está perguntando do Covid, mas qualquer vírus pode cair na circulação, chegar ao coração e provocar uma endocardite. Muito bem. Alzira, boa noite. Janete Carvalho, boa noite. Eu tô vendo que a minha tia tá aqui. Boa noite, tia.
Silvia, boa noite. Ruth Gonçalves, Dorothy, gente, vai falando aí para mim se tá ficando claro para vocês, se eu conseguir fazer um resumo aqui da ideia para vocês, se vocês estão tendo uma ideia boa do que eu tô falando, ou se quer que eu repita alguma coisa, me dá um feedback aí se ficou claro isso. Porque eu tenho um pouco de dificuldade, eu fico vendo vocês aqui, fico querendo responder todo mundo e às vezes eu me perco um pouco. Muito bem. Valdenice também, boa noite. De onde vocês estão falando? Se vocês puderem compartilhar com alguém essa live, ainda dá tempo. Então eu tô falando para vocês tudo isso porque hoje é o dia que a gente coloca mais sentido na saúde bucal, é o Dia Mundial da Saúde Bucal e a saúde bucal tem muito a ver com essa questão do sopro no coração, porque ela, se não tiver uma saúde bucal legal, né? Se não tiver lá com acompanhamento bom, se tiver com algum problema na boca, fica mais fácil de acontecer uma endocardite infecciosa, né? Ou uma febre reumática, vai depender, né? Muito importante isso. Valéria, eu que agradeço o carinho, Valéria. Que bom que tá claro, Valéria. A Valéria tá falando aqui para mim que ficou claro. O que vocês estão achando? Dá um feedback aí para mim. Eu sei que muitas pessoas vão assistir isso depois. Eu tenho percebido que eu faço a live e depois a turma assiste. Então, eu espero que eu consiga, né, transmitir bacana para vocês, assim, de uma forma que não fique nenhuma dúvida, e se ficar alguma dúvida, vocês, por favor, me perguntem, porque isso é um assunto que tem muita coisa para falar. Tem vários tipos de problema de válvula que pode dar, são vários os sintomas, às vezes o sintoma não fica claro no começo, às vezes a pessoa vai ter outras coisas associadas que vai dificultar o diagnóstico. Uma coisa interessante para falar para vocês que o exame para fazer o diagnóstico da endocardite infecciosa, que é a infecção aguda da válvula, quando dá febre, dá tudo, e é por causa da válvula, o diagnóstico é feito através do ecocardiograma com Doppler. Ecocardiograma porque é um ultrassom, com Doppler porque dá para ver o fluxo do sangue dentro do coração. Por isso que chama ecocardiograma com Doppler ou ecodoppler cardiograma. Tá, pessoal? Isso é super importante saber também. Se tiver suspeita de sopro, se tiver com uma febre que que ninguém tá conseguindo, por exemplo, olha só, gente, vocês chegarem a vocês mesmos estarem atentos e chegar lá, alguém da família tá com uma febre, não sabe o que é aquela febre, de onde vem aquela febre, uma das coisas que tem que fazer é o ecocardiograma, porque através daquilo você vai ver se de repente a infecção não está na válvula do coração. E nem sempre de começo você consegue ouvir o sopro. Às vezes o sopro é baixinho, né? Principalmente no começo da infecção. Então é importante às vezes ter aquela ideia, né? Então tá com febre, não acha o motivo da febre, tem que ver o coração, tem que investigar o coração. E a melhor forma, falo de novo para vocês, é através do ecocardiograma com Doppler, né?
de tipos de problema de válvula. Então, nós temos a estenose da válvula, que quer dizer que a válvula está mais dura, enrijecida, com dificuldade de abrir e fechar, ela fica mais espessa, ela não deixa muita passagem para o sangue, e conforme vai avançando os anos, isso vai ficando cada vez mais grave, e o coração pode ir crescendo se aquele diagnóstico não é feito logo, né? No caso da endocardite infecciosa, é bom falar também para vocês que é uma infecção muito difícil de tratar, muito mesmo. Então, vai entrar com antibiótico e não vai ser com 1, 2 semanas que vai estar resolvido. Às vezes o paciente fica internado 1 mês, 40 dias, 45 dias para tratar a infecção da válvula. No caso da endocardite, que é aquela infecção que dá e acontece de repente, assim, num curto espaço de tempo. E é seríssimo isso, porque é coração, né? Coração é coisa muito séria. A Marta chegou agora, Marta. Olá. Marta tá sempre aqui comigo. Minha parceirinha de artesanato também. A Marisa, ok. Marisa, vai me dando feedback se tá claro para vocês. A Rayane, boa noite, Rayane. Vera, eu fiquei preocupada com meu neto Matheus, ele sofreu muito com infecção de garganta. Graças a Deus tem 2 anos que ele melhorou muito, mas tem muita restrição. Cuidou muito dele, muito. Isso é. Então, esses pacientes que têm muita infecção de garganta, que já fizeram muito tratamento na boca, por cárie, por abscesso assim, de gengiva, qualquer coisa assim, cirurgia na boca também, tudo isso é importante fazer uma avaliação com o cardiologista. No caso da criança, é o cardiopediatra, né? Fazer essa avaliação para conseguir realmente ter firmeza, certeza que não tem nada de mais grave. Fátima, boa noite. Meu marido chegando aqui agora. Ele tá tentando entrar sem me chamar a atenção, mas ele já chamou a atenção. Muito bom. Então, gente, vai falando para mim se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma dúvida, né? Sempre alguém tem alguma informação para passar também, que eu possa estar trocando com vocês. Uma outra coisa, gente, no caso da febre reumática, né? Que é uma situação que acontece, às vezes o coração não vai ser o foco principal, mas pode desenvolver com o tempo, porque ele foi tocado pela bactéria ou pelo vírus ou pelo fungo, né? Então, com o tempo, ele pode vir a desenvolver o problema das válvulas. E esse acompanhamento de quem realmente teve febre reumática, ele tem que ser muito rigoroso, porque a chance de infectar novamente é muito maior para quem já teve um primeiro surto. É por isso, inclusive, que se usa bezetacil. Alguém conhece aí alguma pessoa que usa bezetacil a cada 21 dias, que precisa tomar bezetacil a cada 21 dias? Geralmente, isso é vinculado ao tratamento da febre reumática, mas não é tratamento da febre reumática. A bezetacil, ela serve para prevenir que uma infecção de garganta, uma infecção na boca, chegue no coração do paciente que já teve febre reumática. É como se fosse uma prevenção, porque às vezes num segundo momento aquilo pode ser muito mais grave, uma endocardite infecciosa de repente pode ser gravíssimo, e aí fica mais complicado e mais arriscado para o paciente.
Por isso que se usa a bezetacil. Não, assim, antigamente achava que a bezetacil era o tratamento. Não, ela até é usada para os casos agudos, mas não é o tratamento. Essa situação de usar a cada 21 dias é uma prevenção para endocardite, que é a infecção aguda, certo? Tá travando aí, Marisa? Que pena. Tá travando para mais alguém? Célia, boa noite. Me fala aí, turma, se tá travando para mais alguém, se é a minha internet ou se é a internet de vocês, de repente. Será que é a internet da Marisa? Então, isso é uma situação que é muito comum as pessoas se confundirem, né? E tem que ser uma coisa muito bem esclarecida com o médico da pessoa, para ela não ficar pensando que está fazendo um tratamento e é uma prevenção. Outra coisa importante, pacientes que têm problema de válvula, que de repente nunca tiveram nenhuma infecção na válvula, mas que já tem um problema na válvula, que não é infeccioso, às vezes é até de nascença, mas que já tem alguma possibilidade maior de infectar essa válvula, porque tem uma válvula já sensível, já um pouco doente. Pacientes com esse tipo de problema tem que fazer uma prevenção quando for tratar um dente no dentista, fazer uma cirurgia na boca, principalmente quando é uma cirurgia grande. Se for tratar uma cárie, não tem problema, mas se for um canal, uma coisa maior, já fica mais arriscado. Então, pacientes assim têm indicação de começar a tomar o antibiótico já antes, e isso o cardiologista vai iniciar para o paciente. Então, se você tem um problema já na válvula, que às vezes é de nascença, que às vezes pegou durante a vida por um outro motivo, aconteceu, e não é febre reumática, então não está tomando bezetacil, mas tem já lá o sopro, precisa, antes de fazer um tratamento na boca, conversar com o cardiologista para saber se vai precisar começar a tomar antibiótico antes. Isso é super importante também. Infelizmente, no Facebook existe isso, Marisa. Às vezes fica esse delay, essa diferença mesmo. Para Vera tá bom. Para Célia tá bom também. Às vezes é conexão, é o tempo da internet, vai depender. Aqui em Rondônia é ruim a internet. Não é todo. Aqui a gente não tem 4G de verdade. Aqui a gente tem 4G fake. E tem lugar que já tem 5G. E aqui a gente opera mais em 3G. Aqui a internet nossa é bem ruim mesmo. Mas tem as meninas que estão falando aqui que tá tudo bem para elas. Pode ser que seja a sua internet. Muito bom. Então, gente, o que mais que eu posso falar para vocês sobre isso? Sobre as válvulas, quais são as válvulas?